Se você que está aí me ouvindo, me assistindo, está se sentindo perdido, perdida, ou que a vida está sem sentido, ou você está aí, né, tentando se reencontrar novamente. Então, esse vídeo é para você, tá? No episódio anterior, nós falamos aqui sobre alguns passos para a gente voltar para a vida, né? Reencontrar o sentido da vida. Coisas simples, como sair do quarto para quem está ali, né? É, com isolamento, que não está ali tendo até forças para levantar, sabe? Não tem mais ânimo. Então, como sair do quarto, abrir uma janela, deixar essa luz entrar, dar uma volta, dar uma respirada. Nós falamos de outras dicas, né? Outros passos. E talvez você tenha assistido, tenha visto esse episódio e tenha até tentado. Mas hoje eu preciso te contar uma coisa importante, que o problema não é começar, mas é você sustentar, né? Então, um dos motivos que a gente tem assim muito desafio, né? Fica um pouquinho difícil ali para a gente sustentar tudo isso. É uma questão de que nós vivemos num mundo imediatista. Nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos tudo para ontem. E quando a mudança não acontece na velocidade que a gente espera, a gente acha que não está funcionando. Você já parou para pensar nisso? Então, deixa eu te falar algo com muito carinho. Você que está aí, você não está atrasada, você não está atrasado, você está vivendo um processo. E a vida, ela não é só de dias ensolarados. Então, nós temos também dias nublados, dias ali que vai ter chuva, que vai ter tempestades, que vai ter ali nuvens, né? Um pouquinho ali mais escuras, né? Então, e isso significa, não significa que você regrediu, entende? Significa que você está vivendo. Então, a nossa vida ela tem altos e baixos, né? Então, assim, o problema é que quando a gente vê ali, né, um dia nublado, a gente acaba voltando ali para o nosso quarto interno, para o nosso interior, a gente fica um pouquinho mais introspectivo, é natural, porque é um tempo ali que faz com que a gente convida, né, muito a gente para ficar realmente algo assim mais para o interior, mais introspectivo mesmo. Aí a gente acaba, né, se isolando, a gente se fecha, enfim. Muitas pessoas passam, né, por isso, acaba ali é, se, digamos que ficando mais isoladas mesmo. Só que não pode acontecer, né, de se abandonar, tá? Então é exatamente aí nesse ponto que a gente precisa aprender a fazer essa sustentação, né? Então, hoje eu vou trazer aqui alguns passos de uma forma mais simbólica, que eu acho que é mais fácil para entender, para compreender, tá? Eu acho que vai te ajudar de alguma forma. Então, assim, vamos imaginar que a nossa mente, ela é como se fosse um armário, tá? Então, vamos imaginar que lá no episódio anterior, você já abriu esse armário. E agora é a hora da organização. Só que é uma organização que não é tudo de uma única vez, sabe? Você vai por etapas, você vai ali de passo a passo, tijolinho por tijolinho, né? Como eu costumo falar muito aqui. Então, um passinho de cada vez, tá? E a gente vai escolher hoje, então, algumas caixas para que a gente possa organizar isso daí, tá? Caixas simbólicas, ok? Então, a primeira caixa
ela corresponde ao nosso corpo, tá? Então vamos falar do seu corpo agora. Então, se você não cuida do seu corpo, fica muito difícil sustentar qualquer mudança emocional. Então, assim, aqui entra algo simples, mas que é poderoso, tá? Então, por exemplo, tomar sol. O corpo ele precisa de luz. A energia, a sua energia, ela precisa de luz. Entende? O seu cérebro, ele precisa de luz. E às vezes você acha que está ali muito mal emocionalmente, mas na verdade é o seu corpo que está desconectado da natureza. Então, assim, quando você puder, assim que você conseguir, tenha contato com a luz do sol, nem que for por 5 minutinhos, tá? É, assim, sem pressão, sem perfeição, só presença, sabe? Sinta, tenta ficar no local ali, é, ao ar livre, ou se você conseguir abrir, né, a janela e às vezes bate aquele sol, tenta, sabe? Ali realmente se conectar com esses raios, com essa energia, que isso ajuda bastante. Agora a gente vai abrir a nossa segunda caixa, tá? Que ela corresponde ao ambiente. Então, o lugar aonde você está, ali onde você passa mais tempo, ele influencia diretamente no seu emocional, naquilo que você sente. Então, se for um ambiente que ele tá muito escuro, sabe aquela história de deixar a cortina fechada, o ambiente muito assim escuro, um ambiente se ele estiver bagunçado, se ele estiver sem vida, sabe? Ele puxa demais a nossa energia para baixo. Então, o ambiente ele é muito importante que ele esteja ali, sabe, organizado, limpo, que você tenha iluminação, se for luz natural, melhor ainda. Se você conseguir, coloca flores, porque a flor ela traz, sabe, ali uma energia diferente para casa, ela harmoniza o ambiente. De repente você ali no seu dia a dia, né, organizando seu guarda-roupa, dá uma olhadinha ali nas suas roupas, procura, sabe, entrar em contato ali com um pouco mais de cores que vão te fazer bem, entende? São pequenos detalhes, sabe? Às vezes alguma coisa na decoração que você pode trocar, que você pode mudar ou acrescentar, entende? Então, tudo isso ajuda demais o ambiente, tá bom? E a terceira caixa que a gente vai abrir, ela fala da vibração, a vibração. Então, aqui é, entra algo que poucas pessoas prestam atenção, que poucas pessoas utilizam ao seu próprio, né, ao seu favor, que é a música. Então, por exemplo, mas eu adoro música de sofrência. Essas músicas, às vezes a gente fica, né, cantando, algumas letras parecem um chicletinho, porque a gente acaba ali gravando, né, a letra da música e como são músicas que tocam em muitos lugares que de repente você frequenta, que você vai, enfim. Só que aí o que acontece? Às vezes o ritmo, a letra, ela tem ali frequência, tudo isso tem frequência, vibração. E aí, de repente, você acha que algo ali está te fazendo bem e tá te deixando mais para baixo. Olha só, quando eu era adolescente,
eu devia ter ali por volta de acho que uns 15, 16 anos. Eu tava ouvindo muito, 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 muito algumas músicas da Adriana Calcanhoto. E essas músicas, as letras elas são bonitas, né? Eu adoro as músicas dela. Só que de tanto ficar ouvindo, eu tava ali, sabe, entrando numa vibração muito baixa, porque são músicas melancólicas, músicas ali que falam, né, de términos de relacionamento, aquela coisa toda. Então, era músicas que eu estava curtindo muito, era música que estava na novela na época, enfim, mas que tanto que eu tava ali ouvindo tava me deixando mais assim, mais sentimental, com vontade de chorar. E eu não tinha assim, sabe, me conectado, me ligado. E então são detalhes que são importantes, sabe, para a gente ficar ali prestando atenção, tá? Então, busque por músicas que vão te elevar, que vão te trazer alegria, que vão te trazer felicidade. É, músicas clássicas, por exemplo, são músicas que elas harmonizam as nossas células, sabe? Então, ajuda muito. Sons da natureza. Aqui no YouTube vocês encontram muitos vídeos que tem sons da natureza, existem mantras, existem frequências. E só que quando vocês forem procurar algum vídeo de frequência, dá uma olhadinha nos comentários para ver se realmente fez efeito para algumas pessoas, as pessoas estão gostando. Porque às vezes, dependendo da frequência ali do vídeo que você escolhe, às vezes acaba você achando que é uma coisa e é outra, tá? Então dá uma olhadinha para ver se tem ali algum tipo de feedback, né? Algum tipo de comentário de alguém que falou, olha, essa frequência me fez bem, realmente me fez muito bem, sabe? Então é importante vocês prestarem atenção nisso, tá? Então essas músicas, elas ajudam a reorganizar o sistema emocional, né? E sem a gente perceber, tá? Então fica essa dica aí para você que tá aí. E se você está muito tempo no silêncio, né, pesado, ou só ouvindo coisas que te deixam para baixo, isso influencia muito, tá? Então não é só música, dá uma olhadinha aí também nas qualidades das pessoas que você está convivendo, que você está compartilhando a maior parte do seu tempo? Será que quem está do seu lado é uma pessoa que fica reclamando muito da vida? Então, assim, procura estar na companhia de pessoas que são otimistas, pessoas que vão te fazer rir, sabe? Vai prestando atenção, isso é muito importante. Então, quando a gente faz essas trocas, quando a gente vai, sabe, fazendo esses ajustes, a gente vai ficando com mais presença, prestando mais atenção, ficando ali, sabe, atenta, tudo ali à sua volta, tudo vai se transformando, tá? Agora a gente vai abrir a quarta caixa, que é o contato com a vida, tá? Então, não significa que você precisa sair por aí socializando com a primeira pessoa que aparecer, com todo mundo, com o mundo inteiro. Mas é importantíssimo que você tenha, sim, contato com a vida, tá? Então, olha para o céu, não fica olhando para baixo aqui, ó, sabe? A gente fica muito no celular, tela, enfim. Olha para cima, sabe? Vai se conectando com o céu. Se for de dia, olha para o sol, olha para as nuvens, vai vendo os formatos das nuvens. Adoro fazer isso. Se for à noite, olha para as estrelas, olha para a lua, sabe? Vai se conectando. Faça mais esse movimento, ó, de olhar para cima. Vai mexer com plantas, coloca a mão na terra, sente, sabe? A energia da terra.
O verde ali, quando a gente mexe com plantas, ele revigora. Se você tiver a oportunidade de ter contato com alecrim, sabe, sente o cheiro do alecrim, manjericão, hortelã. São plantas, sabe, que trazem pra gente ali coisas boas. Um pouquinho também de arruda, né? O cheirinho da arruda é maravilhoso. Começa a sentir o vento, sabe, a brisa. Procura ter contato realmente, sabe? Pisar na terra, caminhar num parque, sabe? Contato com a natureza. E é algo que é gratuito, é algo que está ali o tempo todo, é disponível. E ali você vê, né, a vida. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem pé de laranja champanhe, a gente tem pé de jabuticaba, estamos com um pezinho de boldo, de hortelã, alecrim. Então, assim, tem mais coisas. E aí eu fico olhando, sabe? E eu vejo a evolução, ali a plantinha crescendo, florescendo, a árvore, né, frutificando, a fruta amadurecendo. É tão mágico isso, é tão encantador, sabe? Às vezes eu chego cansada, exausta. O fato de você ficar ali 5 minutos só olhando para uma árvore, sabe? Prestando atenção, é tão revigorante, é uma coisa que relaxa, é uma coisa, sabe, que vai desacelerando, que vai trazendo pra gente muita paz. É muito bom essa conexão com a vida, sabe, com a natureza, né? E isso vai lembrando que a vida ela acontece, né? E a quinta caixa que nós vamos abrir agora, ela fala do o micromovimento. Então, se você que está aí passando por uma fase de isolamento, né? Se sentindo uma pessoa muito isolada, afastada de todo mundo, não adianta você exigir grandes mudanças, mudanças radicais. Mas aos poucos você vai fazendo ali pequenos avanços, entende? Então não queira tudo de uma única vez, não seja imediatista de querer as coisas para ontem e de uma forma rápida, porque é um processo, é ali um tempo, né, que é um processo, tá? Então você é capaz de fazer ali pequenos passos, pequenos movimentos, ter ali pequenos avanços. Então, se antes era sair do quarto, agora o que que pode ser, né? Ir até a porta, se você mora em prédio, né? Desce um pouquinho ali no prédio, vai caminhar um pouquinho, nem que for só até a esquina, nem que for para dar uma volta no quarteirão, sabe? Mas faça pequenos movimentos, mas de uma forma constante. Então, coloca para você que todos os dias você vai um pouquinho além. A questão de você conversar com pessoas, de aos pouquinhos ir resgatando isso. Manda uma mensagem para alguém, dá uma ligada. Há quanto tempo você não faz isso? Parte de você, sabe? Pergunta se a pessoa tá bem, fala que você eh, tá querendo, né? Precisa talvez conversar. Não tenha vergonha disso, mas não tenha mesmo, sabe? Faça esses gestos, né, essas atitudes, esses movimentos, porque isso é o que sustenta esse processo, tá? Então, eu quero que você entenda uma coisa muito, muito importante. Às vezes pode parecer óbvio, tá? Tudo que se fala aqui, mas é importante falar sempre o óbvio. A gente precisa lembrar. É importante a gente repetir, sabe? Reforçar. Então, eu quero que você saiba que você não precisa estar bem todos os dias. Não se cobre dessa forma.
porque a nossa vida é altos e baixos, todo mundo tem desafios, todo mundo tem problemas. A gente passa, né, por desafios constantemente. É só a gente olhar em volta, olha como o nosso mundo está caótico, né? O que está acontecendo por aí. E mesmo assim, a gente ainda tem muito que agradecer, muito, porque nós estamos ainda à frente, né, de muitos povos, no sentido, do quanto que a gente é próspero, o quanto que o nosso país é próspero, e a gente não se dá conta disso, a gente não valoriza isso. Então, assim, eu quero que você saiba disso. Eu quero te lembrar também que você não precisa ficar acreditando e se criticando e se cobrando que você tem que dar conta de tudo, sabe? Não faça isso. E você também não precisa é, querer, assim, acelerar o teu processo, entende? Por exemplo, você tá aqui num degrau e você quer, sabe, pular para chegar lá no último. Não tem como. É um processo. É um processo, então não tem como é, pular, não tem como cortar caminho, entende? Então é isso. São três coisas muito importantes, eu vou falar novamente, tá? Você não precisa estar bem todos os dias, você não precisa dar conta de tudo e você não precisa acelerar o seu processo. Gravou? Ó, pega isso daí que é importante, tá? E agora eu quero que você saiba que você só precisa não desistir, sabe? De você, né? De si mesmo, nos dias nublados. Porque no dia que tá sol ali, sabe? Tudo lindo e maravilhoso, é muito fácil. Mas é nos dias nublados que a gente precisa se sustentar, tá? Porque é o convite para que a gente olhe para o nosso interior. Então, é a parte onde a gente olha para as nossas sombras, sabe? É aquele momento que a gente levanta o tapete e tira aquela poeirinha, aquela sujeirinha de baixo. É isso. E isso incomoda, né? Isso, assim, não é uma coisa bacana. Mas é isso. Tem que. A gente não pode desistir, tá? Porque são nesses dias nublados que a transformação acontece de verdade. Essa que é a verdade. Então, se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Eu quero que você agora comente aqui, ó, nos comentários. Eu quero que você escreva, porque você está assumindo um compromisso com você mesmo, tá? Então, escreva o seguinte: eu continuo mesmo nos dias nublados. Então, você está falando, você está afirmando que você vai continuar. Então, eu continuo mesmo nos dias nublados. Isso é uma forma de você fazer uma ativação, um compromisso com você, tá? Porque é importante a gente assumir, é importante a gente profetizar, é importante a gente falar. A palavra ela tem poder, sabe? E nós temos que fazer por nós, tá? Então agora coloca a sua mãozinha aqui comigo, coloca aqui. E eu quero que você saiba que você não é uma pessoa que está quebrada, você é uma pessoa que não está atrasada de forma alguma, você não está falhando, tá? Você só está aprendendo a viver de novo. E é isso, leva tempo. Então não solta a minha mão, tá? Coloca a mãozinha aqui, ó. Nosso compromisso, hein? E no próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá?
E aí eu vou mostrar para você qual que é a caixa mais difícil de abrir dentro deste armário. E por que que você acaba evitando, né? Sem perceber, tá? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.